Como que eu faço para explicar para a pessoa que o que ela está fazendo é errado? Como que eu ajudo a pessoa a buscar tratamento? E como que eu mostro para a pessoa que aquele comportamento tem que ser mudado exatamente da forma que eu desejo que ela mude? Olha, para não dizer que eu recebo esse tipo de mensagem toda semana, eu poderia dizer com total honestidade, no mínimo, eu já recebi dezenas de mensagens de pessoas que têm esse tipo de expectativa. E eu acho que eu continuarei recebendo, porque essa expectativa, ela demonstra uma certa distorção cognitiva, mas que infelizmente ela é muito comum. Porque ela não é uma distorção cognitiva clássica da pessoa alterar totalmente a realidade. É apenas a pessoa ignorar a ordem e a capacidade de controle que ela de fato tem. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Eu até vou recomendar para vocês, para quem não assistiu ainda, eu tenho um vídeo onde eu correlaciono a autodisciplina com o limite. Então eu falo que a criança, ela tem a necessidade emocional de limite, só que o limite ele tem que ser passado por um adulto, por pessoas que são cuidadoras, e a gente quando vai se tornando adulto, a gente passa a não depender mais ou a não receber mais o limite externo, e a gente tem que desenvolver a nossa autodisciplina, a nossa autorresponsabilidade. Vou deixar esse link inclusive aqui no card, para quem não assistiu ainda, recomendo que assista depois. Mas então, quando eu falo neste vídeo, por exemplo, e em outros vídeos, eu explico que mesmo o nosso próprio comportamento, a gente não tem total controle. Mesmo aquele comportamento que a gente quer mudar na gente mesmo. Então eu quero mudar o horário que eu durmo, o horário que eu acordo, o meu padrão de consumo, o meu padrão de organização financeira, a minha rotina de treinos, a minha alimentação. Ainda assim, eu consciente de que eu iria me beneficiar dessa mudança, eu tendo um desejo genuíno pela mudança, eu tentando mudar, ainda assim eu não tenho controle. Mas isso é o que eu mais controlo. Então, se nem isso, se nem o meu próprio comportamento, se nem a minha própria rotina, se nem os meus próprios hábitos, eu tenho controle na totalidade, como que eu vou ter controle sobre o comportamento do outro? Como que eu vou me responsabilizar? Como que eu vou criar uma expectativa rígida de que o outro concorde 100% comigo, entenda que eu estou certo, que ele está errado e que ele tem que mudar o comportamento que eu quero que ele mude da forma que eu quero que ele mude? E ao dizer isso, gente, eu não estou dizendo que não existem alguns padrões que são universalmente certos ou universalmente errados. Por exemplo, se a pessoa te traiu, você até pode, né, encontrar pessoas que toleram traição, que relevam, que relativizam e tudo. Mas o comportamento de traição, não de um relacionamento não monogâmico, a traição, por definição, é um comportamento disfuncional. É uma quebra de confiança, é um descontrole dos impulsos, é uma inadequação do comportamento. Ponto. Qualquer pessoa que entende o conceito de traição deverá perceber que isso é errado. Algumas pessoas vão tolerar e outras não. Imagino que a imensa maioria das pessoas que abre uma exceção ou outra não fazem isso por motivos saudáveis. As pessoas, elas relevam isso pelas suas questões, pelas suas convicções e tudo. Alguns relacionamentos não deixam de ser saudáveis só porque a pessoa tolerou isso, mas assim, de um modo geral, a traição é um comportamento tóxico e que todo mundo concorda. Então, se você foi vítima de uma traição, é claro, você tem todo o direito de sofrer, faz sentido que você esteja em sofrimento, que o outro deva reconhecer isso, mas você não tem garantia de que o outro vai ter empatia suficiente para entender que isso é errado e nem para mudar o comportamento dele ou parar de trair. O que você tem controle de fato, e talvez nem tenha total controle assim, é se uma vez que você descobre a traição, você vai permanecer na relação ou não. O mesmo, e aqui eu produzo muito conteúdo sobre transtorno de personalidade, quando se fala de características que no senso comum e até dentro dos manuais da psiquiatria são associadas a alguns transtornos de personalidade. É claro que a pessoa não te dá atenção porque ela não tem empatia, é claro que a pessoa ser egoísta, egocêntrica, manipuladora, isso é um comportamento disfuncional e errado da parte da pessoa. É claro que se você for vítima de uma manipulação emocional, de um gaslighting, de uma mentira, e está num relacionamento com uma pessoa egocêntrica e sem empatia, é claro que há um entendimento geral do que é certo e do que é errado. Mas apesar disso, não tem como você criar uma expectativa de que a pessoa vai concordar com você e mudar o comportamento. A única coisa que você controla é o seu comportamento. Então, se fôssemos colocar numa escala, para a gente finalizar esse vídeo de hoje, o que você controla, e aí eu diria
80%, 90%, no máximo, seria o seu comportamento. E é nisso que a gente se concentra na terapia. Você controla um pouco menos, mas também tem algum grau de controle, no sentido que pode intervir, pode filtrar, pode questionar o que você pensa e o que você sente. Então, uma distorção cognitiva, um pensamento incorreto, a gente consegue monitorar e consegue substituir por outro pensamento. Agora, o que a outra pessoa faz, fatores que estão no ambiente externo, o futuro, né, o comportamento de outra pessoa, enfim, você definitivamente não tem controle nenhum. Quanto mais cedo você entender e aceitar isso, mais cedo você se liberta do sofrimento por expectativas que não fazem nenhum sentido. Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Caso tenham qualquer dúvida, escrevam aqui nos comentários que eu interajo com vocês. Muito obrigado pela atenção.